O Jogando Boruto é a chave, e o único meio dele se tornar praticamente invencível e dar um jeito no Momoshiki fazendo sentido na profecia de Toneri, e ir muito além do que essa cena mostra. Não ser apenas um controle ao karma, mas separação. Cara, só bora pro vídeo que você vai entender tudo. O Boruto está enfrentando ultimamente um oponente tão forte que, mesmo ele tendo passado 3 anos treinando e ganhando dicas bônus do Koji sobre o futuro, e também conseguindo apoio e até mesmo do Kawaki para derrotar o Shinjus, ainda assim não é e não será o suficiente. E isso nem é o pior de tudo, não é apenas a força esmagadora do Jura, mas também a entidade que vive dentro do Boruto, um Otsutsuki de puro mal, sem moralidade ou ética, e que está disposto a fazer qualquer coisa ao seu alcance para tomar o corpo dele, desde que ele esteja na vantagem. O Momoshiki não é igual a Kurama e nunca será. Diferente dela, que foi corrompida pela humanidade, o Momo é a criatura que cresceu em um lugar que compaixão é a língua menos usada por eles. Afinal, é um clã que usa uns aos outros como ferramenta para adquirir cada vez mais poderes, se atualizando cada vez mais e sacrificando a própria espécie. Então Boruto precisa também se atentar ao Momoshiki, que segue em sua mente, e estranhamente quieto por 3 anos, sem nem sequer falar com ele, e nem tentou pegar o seu corpo se aparecendo diante dele. Como antes do Uzumaki sair da vila, que isso acontecia muito, mas apesar dos problemas que o Boruto vem enfrentando, ele ainda tem uma solução, um poder que pode guiar ele para o melhor futuro possível, revertendo a escuridão no meio do caminho. E esse poder é o Jogan, mas não se trata de lidar apenas com o Momoshiki, como também a forma como isso acabará acontecendo e fazendo total sentido a esse frame do Boruto ativando o Jogan e o Karma. Uns meses atrás eu comentei com vocês aqui no canal da teoria que tinha um modo de como o Boruto poderia controlar o Karma e que esse meio seria através do Donjutsu dele. Inclusive ainda sigo acreditando nessa teoria, só que deixamos algumas coisas passar de lá pra cá, afinal novas revelações saíram, vários capítulos foram lançados, e então tivemos uma certeza maior que o Momoshiki está tramando alguma coisa, e é justamente isso que também linka com Toneri, porque antes de sequer o Momoshiki ir pra Terra e ter essa batalha magnífica com o Sasuke e Naruto e de ser derrotado, e pôr até o Karma ali no Boruto, foi o Toneri quem deu a sua primeira profecia, o primeiro aviso sobre o destino, e tudo isso por causa do Jogan, foi por conta dele que o olho puro do Boruto despertou, foi como que o Toneri estivesse entrando em contato com o Boruto para deixar claro para ele que o moleque possuía um poder, um Donjutsu, de forma que ele desse conta no futuro de usar tal poder, chamado pelo Otsutsuki como a estrela da esperança contra a destruição iminente. E o que estamos tendo agora é sim uma ameaça, onde o Jura pode acabar destruindo a Terra e drenando toda a vida que tem nela, e daqueles que já se foram. Isso também pode ser considerado uma destruição, pois se acontecer é o fim para todos. Porém, e se eu te dissesse que não é só sobre isso que o Toneri estava falando, e que os Shinjus nem sequer são a verdadeira ameaça? Pois é, galera, ainda temos Momoshiki nessa história, e a lenda que é o poder ocular do Boruto, tão único quanto o Donjutsu da Eida do Kawaki, em questão de não termos visto outros olhos iguais ao deles, e que são justamente de um Otsutsuki, não provém de um clã Shinobi. Na verdade, o Sharingan e o Byakugan também, mas o fato deles é que vimos um monte, principalmente o Byakugan, é o natural dos Otsutsukis. Todos que vimos possuíam este olho. No entanto, algum deles pode ter uma habilidade única, apesar de terem o mesmo Donjutsu, tipo os Uchihas, com o Mangekyo, cada um ganha uma técnica, porque no caso que temos, além da Kaguya, o Momoshiki mostrou essa diferença. Ele, através do Byakugan, conseguia ver o futuro, mas com limitações, diferente do Koji com o Shinjutsu de Shibai, que vê várias linhas temporais que poderiam ter acontecido e as que estão para acontecer. O Momoshiki vê apenas uma e fragmentada, e era justamente isso que mantinha ele à frente de todos antes do time skip. Além de seu conhecimento, mas depois de ter tido um desvio em sua visão e o Boruto não ter caído no desespero, graças a Sarada, o Momoshiki simplesmente calou a boca. Fez literalmente o que o Boruto tinha mandado ele fazer. Depois que o Uzumaki saiu de Konoha, o Otsutsuki não deu sequer um pio. E quem leu o mangá antes de Boruto Vortex viu claramente como o Momo ficou. Ele endoideceu pra cima do Boruto, começou a gritar com ele, falando que não tinha mais o que fazer e que deveria dormir de uma vez. Ficou o tempo todo observando ali a conversa do Sasuke com Boruto e Eida. Então o Otsutsuki ter ficado caladinho depois que o Sasuke passou a treinar o Boruto no primeiro ano juntos, e depois o Uzumaki ter se envolvido com o Koji, foi muito tempo. Não foi apenas horas e horas, semanas e meses vendo através de uma janela as ações do Boruto, foram literalmente 3 anos, e nada do Momoshiki tentar
fazer alguma coisa. E isso é só bom em curto prazo, porque se ele ficou quieto nesse tempo todo, só resta duas opções. E as duas, o Boruto não está no lucro do mesmo jeito. A primeira é porque o Momoshiki não tinha mais nenhum plano e decidiu apenas observar, esperando pelo momento certo para tomar o controle. E segundo é, o Momo tem realmente um plano. Ou ele viu mais alguma coisa no futuro e decidiu não fazer nada até esperar o momento da sua visão se cumprir. E é por isso de que, qualquer forma, o Boruto não está em vantagem. Pois mesmo o Otsutsuki não tendo visto mais nada do futuro e sem plano nenhum, não tem como escapar do inevitável, da qual o Boruto já sabe, que chegará o dia que ele perderá o controle, ou vai acabar ativando o karma por não restar outra opção para ele, e precisa apenas de um deslize, um mero erro, que será a oportunidade perfeita para o Momoshiki retomar o controle. E no estado que seus corpos estão, depois do Otsutsuki ter dado seus DNA ali pro moleque, é provável que não seja como das outras vezes. Ou seja, o Boruto não conseguir retomar o controle e alguém ter que ajudar ele. E eu tenho um ponto para isso, do porquê ele não iria conseguir voltar a suprimir a consciência do Momoshiki. Primeira delas, lembram quando o Momoshiki controlou ele e lutou contra o Kawaki? Pois é, o Boruto não sabia como voltar no comando do seu corpo. Não tinha como quebrar o chifre do corno do Momoshiki, se ele já tinha feito isso. Tanto que o Boruto até fala pro Kawaki dar um fim nele, enquanto ele ainda conseguia segurar o Momoshiki. Então o moleque já nessa época, antes de sequer virar um Otsutsuki, precisou que acabasse com ele, porque viu que não conseguiria voltar no controle sozinho. E dá até pra entender, né, cara? Se a Kurama estivesse solta no Naruto, teria sido a mesma coisa. Ele nem sequer iria viver pra contar a história. Já o Momo nem selado está, e por essa razão que o Boruto teme muito o karma, com medo do Otsutsuki sair fora de controle. Inclusive, ele contou para o Kawaki nesses capítulos anteriores que ativou o karma contra o Koji há 2 anos atrás, e ele só ativou a marca de forma semelhante das outras vezes. Mas olha só, não teve o mesmo efeito. O Boruto descreveu a sensação de estar morrendo, deixando de ser ele mesmo, enquanto mantinha sua consciência, e que era igual à sensação de estar sendo possuído pelo Momoshiki. Desde então, não usou mais o karma, com medo de ser esse o gatilho para o Otsutsuki aparecer. Galera, é como o Momoshiki estivesse na mente do Boruto, do tipo, todo ansioso dizendo, é isso, uso meu poder só mais alguns minutos e eu serei livre. Cara, não duvido nada que o Momoshiki estivesse mesmo manipulando sutilmente a sua presença através do karma, tentando tomar o controle. E se tem uma forma do Uzumaki se livrar do Momoshiki, por que o Koji não contou pra ele? Por que ainda não fez isso? Ou será que o Kashin Koji não viu isso no futuro? Ou apenas está deixando acontecer de forma natural para que o Momoshiki não ouça o que ele espera no futuro e tente mudar isso? Por isso que o Jogan entra nessa, o Donjutsu único, igual o Sharingan da Ida de um outro Otsutsuki supremo. Por isso que nessa cena ele ativou o karma, porque o Jogan controla o poder do Momoshiki. Uma teoria incrível, porém ainda não quer dizer que aqui o Otsutsuki foi destruído. A pergunta que você poderia fazer é, como o Momoshiki seria destruído se ele e o Boruto são um só? Bom, pode até ser, mas a sua alma não é a mesma do Boruto. O que mantém ele vivo é apenas ela, sua consciência dentro do Uzumaki. Então para acabar com ele, precisará destruir a alma de Momoshiki. E aí entra a fala do Toneri, que o Jogan é a luz que acabará com a escuridão. Talvez uma fala em enigma, o Jogan a luz e o Momoshiki seria a escuridão, a sombra que vive dentro do moleque. Além de que não é apenas isso, é a esperança contra a destruição. E talvez o Toneri estivesse se referindo aos Otsutsukis aqui, pois era isso que ele temia. Então os Shinjus são só a ponta do iceberg, e o Jogan será a chave para o Boruto conseguir lidar com os Otsutsukis que descerão na Terra. Mas ainda nessa cena, como não sabemos nada do que aconteceu aqui, a sua dúvida poderia ser, se o Otsutsuki se foi, então como que o Boruto ainda teria o karma? Primeiro, o Momoshiki ainda estaria vivo, nessa cena inicial de Konoha. Ou, olha só, o Boruto ainda teria o karma e extensão do poder do Momoshiki, da mesma forma que o Kawaki ainda tem o karma, mas de maneira diferente, pois o Kawaki só recuperou a marca dele lá por causa do Amado. Só que já foi explicado no mangá. Quando o cientista disse que mesmo Ishiki tendo morrido, o poder dele estava dentro do Kawaki, mesmo a alma dele tendo partido. Ou seja, em outras palavras, o Boruto com Jogan pode destruir a alma de Momoshiki, mas o karma continuará em seu corpo, por conta do Otsutsuki ter dado a ele seus dados, o que não tem nada a ver com a sua consciência, sua alma. Porém, se o Boruto não destruir o Momo, eu queria que acontecesse isso, porque se tem uma teoria que eu venho falando há muito tempo aqui no canal, e acredito, é que o Momoshiki vai morrer. E essa seria a forma de fazer isso. Ou o Boruto vai controlar o Momo com seu Jogan. E qual dessas teorias você acredita? Acha que pode acontecer? Comente sua opinião. Inclusive, se tiver alguma teoria nova, deixe nos comentários também. Bom, por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!